nessa noite para as nossas vidas. Oramos ao Senhor. Deus, aqui está o teu filho, que nesta noite, uma vez mais, vai fazer uso, menção da tua poderosa e bendita palavra. Usa o teu servo de uma forma sobrenatural. Eu acredito que ele tem observado a tua palavra, tem buscado a tua presença. E eu acredito que nessa noite o teu servo está cheio. E tudo aquilo que o Senhor colocar em seu coração, ele vai entregar. Usa o teu servo de uma forma peculiar, de uma forma tremenda nas tuas mãos, pois estamos aqui sedentos nesta noite para continuar a ouvir a tua voz, a tua palavra falar aos nossos corações. É que nós te pedimos e desde já te agradecemos para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Recebemos o servo de Deus com as palmas bem alegres para o Senhor. Estado irmãos na paz do Senhor. Amém. Livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 23. Deus, tu és fiel. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guardas-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Até aqui, poderia citar. No ano 20 do reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, Neemias estava em Suzã, na capital do país da Pérsia, e um dos seus irmãos foi até ele junto com algum povo judeu. E quando Neemias viu eles, ele perguntou para o seu irmão como é que estava Jerusalém, como é que estavam os judeus, e o que estava acontecendo. E eles responderam que os judeus eles eram desprezados, as muralhas estavam caídas, os portões estavam queimados. Naquele momento, quando Neemias ouviu aquelas palavras, ele começou a chorar. E ele ficou alguns dias chorando, sem comer nada, apenas chorando, quando ele resolveu orar ao Senhor. E naquela época, Neemias, ele era encarregado de servir o vinho ao rei. E em um certo dia, quando Neemias foi servir o vinho ao rei, o rei olhou para ele e percebeu que ele estava triste. Ele percebeu aquilo e perguntou a Neemias: o que está acontecendo? Por que é que você está triste, Neemias? Ele disse: como é que eu não vou ficar triste sabendo o que está acontecendo na cidade dos meus antepassados? E o rei disse o que ele queria. Neemias pediu para que ele fosse até Jerusalém, para que ele reconstruísse aquela cidade, para ele edificar a cidade novamente, os seus antepassados. Então o rei permitiu aquilo. Porém, Sanbalat e Tobias, quando eles descobriram que alguém estava indo para edificar aquela cidade, eles ficaram furiosos. E quando Neemias chegou, ele ficou 3 dias calado, sem contar nada a ninguém do seu propósito. Ele ficou 3 dias sem falar o que ele ia fazer ali, o seu propósito e o propósito de Deus. E em uma certa noite, Neemias ele saiu com seu jumento e começou a andar pela cidade, observando as muralhas. E quando ele voltou, observou as muralhas, ninguém sabia onde ele tinha ido, do que ele tinha ido fazer. Nem mesmo os judeus, os oficiais, ninguém sabia o que ele tinha ido fazer. Mas Neemias disse: vejam como está a nossa cidade, vejam o que aconteceu, vejam as muralhas que estão derrubadas, vejam os portões que estão queimados. Vocês não sentem vergonha disso? Vamos reconstruir essa muralha. E naquele mesmo momento o povo concordou. E eles concordaram em reconstruir aquela muralha. E ali eles começaram a reconstruir a muralha e os portões. Porém, há sempre aqueles que estão contra as nossas vidas. Há sempre aqueles que não querem o nosso bem. Sanbalat e Tobias,
eram eles que estavam contra Neemias, eles não queriam que eles reconstruíssem as muralhas, eles começaram a rir deles, eles começaram a caçoar deles, dizendo que eles não poderiam reconstruir. Mas Neemias, ele não ligava para aquilo, ele começou aquela reconstrução daquelas muralhas, ele foi armando os soldados, e quando Sanbalat e Tobias, eles descobriram que eles estavam continuando a reconstruir a cidade, eles armaram planos contra a vida deles, eles armaram planos, e ali, porém, os judeus que moravam junto aos inimigos de Neemias, eles ouviram os planos e foram contar a Neemias o que estava acontecendo. Contaram a Neemias o plano de Sanbalat, Tobias, e o que estavam com eles, porque o Senhor, ele estava com Neemias, o Senhor, ele estava com Neemias, era o propósito de Deus reconstruir aquelas muralhas. Então, quando Neemias soube disso, dos planos, ele armou soldados, e a metade ficava construindo as muralhas, e outra metade ficava de guarda. E quando Sanbalat e Tobias, eles souberam que eles haviam descoberto o plano deles, eles entenderam, quando eles souberam que eles tinham descobrido o seu plano, eles compreenderam que o Senhor estava com eles. Eles compreenderam que era propósito de Deus reconstruir aquelas muralhas, que Deus havia estragado o seu plano. Então, eles continuaram a reconstruir aquelas muralhas. Neemias, ele armou soldados, e agora cada um que estava carregando os materiais da construção, e os construtores, com uma mão eles carregavam os materiais da construção, e na outra eles tinham uma espada para lutar. Com uma mão eles construíam uma muralha, e com a outra eles lutavam. Eu não sei como acontecia aquilo, mas o Senhor, ele sabe, pois o Senhor estava com eles, o Senhor era na vida deles, e não há como explicar, porque com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles lutavam. E assim eles venceram aquela guerra, eles venceram contra Neemias, eles construíram aquelas muralhas, edificaram a cidade, edificaram os portões que estavam queimados. E o Senhor foi na vida deles, e após 52 dias de trabalho, de luta, 52 dias de suor construindo aquelas muralhas, pois o povo, eles não descansavam, eles estavam animados para reconstruir aquela muralha, pois Deus era na vida deles, Deus era com eles, Deus estava falando os planos dos inimigos para eles perceberam que Deus era com eles, então o povo estava animado, eles sabiam que nada podia abalar a fé deles, nada podia abalar a sua fé, então eles continuaram e terminaram aquela muralha em 52 dias. E o povo ficou sabendo que Deus era na vida de Neemias. E o povo ficou sabendo, Sanbalat, Tobias e o seu resto do povo, aqueles que desprezavam os deuses, aqueles que riram daqueles de Neemias, aqueles que caçoavam de Neemias, ficaram sabendo que Deus estava com eles, ficaram sabendo os propósitos de Deus na vida de Neemias. E o nome do Senhor foi glorificado.